A paz do Senhor, vamos continuar aqui nossa leitura bíblica comentada. Eu estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor a todos vocês. Vamos para o momento da nossa leitura. Estamos lendo o livro de Mateus, fazendo comentários, leitura de comentários também, né? Os comentários não são nossos, né? Mas estamos fazendo leitura de comentários para um melhor entendimento, uma melhor explicação de cada capítulo. E hoje nós vamos ler o capítulo 27, o suicídio de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes e sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que Pedisse. Que versículo? 20. Lê de novo 20. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate
e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. É cana mesmo? Cana. Que é uma vara. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os sacerdotes que com ele estavam crucificados. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Perdão, falei sacerdotes, mas são salteadores. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e, embebendo-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o no fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha,
e, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-mo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tende a guarda, ide e guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Glória a Deus, né? Mas esse capítulo lido hoje é o penúltimo. Amanhã estaremos terminando o livro de Mateus. E vamos para a leitura do nosso comentário. A história registrada... Eu leio. Você vai começar a ler, então? A história registrada nesse capítulo 27 de Mateus é muito comovente no que diz respeito ao sofrimento e à morte de nosso Senhor Jesus. Considerando o fato em si, não poderiam ter nos contado uma história mais trágica. Ver uma pessoa excelente e inocente ser maltratada desse modo partiria o coração da maioria da humanidade. Mas levando-se em conta o desígnio Tá certo. e o fruto dos sofrimentos de Jesus, ou seja, o Evangelho, é uma boa nova que Cristo tenha sido entregue assim, por nossos pecados, e não há nada pelo que tenhamos mais razões para nos gloriar do que a cruz de Cristo. Neste capítulo, observe, primeiro, como ele foi processado, sua entrega a Pilatos. Segundo, o desespero de Judas. Terceiro, a acusação formal e o julgamento de Cristo diante de Pilatos. Quarto, o clamor do povo contra ele. Quinto, a sentença lavrada e a autorização assinada para sua execução. Como ele foi executado? Primeiro, ele foi barbaramente maltratado. Segundo, levado ao local da execução. Terceiro, lá cometeram contra ele todas as indignidades possíveis e foram lançadas acusações contra ele. Quarto, o céu o olhou com desprezo. Quinto e último, muitas coisas incríveis aconteceram no momento da sua morte. E foi sepultado, e uma guarda foi postada em seu, ou foi posta, em seu túmulo. Amanhã nós continuaremos e veremos esse final, que felizmente é um final feliz, é um final de boas novas para toda a humanidade. Através desse sacrifício, toda a humanidade pode alcançar a salvação. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha. Vamos agora fazer uma oração encerrando essa nossa leitura. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa que nos deixou para nos orientar, para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Que o Teu maravilhoso e santo Espírito esteja sobre nós, nos ajudando a entender, Senhor, a colocar em prática no nosso dia a dia, a viver, meu Deus, os Teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a cada um que nos acompanha, derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até amanhã.